Dia a todos! Hoje nós estamos assim num dia muito especial, pois iremos falar sobre leitura. Quem é que gosta de fazer leitura? E nós começamos a nossa aula de ensino religioso com uma imagem muito forte, né? Com uma escrita aí que está onde? Em pedras. Por que, Pro? Nós estamos vendo primeiro essa imagem se nós iremos falar de leitura, porque nós lemos justamente algo que se escreve, que se escreveu, e nós iremos falar, sabe o quê? Sobre o livro mais antigo de toda a história da humanidade e o livro mais lido em todo o mundo. Nós iremos falar sobre o quê? Sobre a Bíblia. E que imagem é essa? São as tábuas dos 10 mandamentos. Teriam sido as primeiras escritas aí para dar origem da escrita da Bíblia com o tão conhecido aí Moisés, que nós já conhecemos a história dele, tá certo? Olha, a Pro apareceu aqui para falar com vocês, que desejo todos vocês assim um ótimo dia. E vamos continuar falando de quê? De leitura. E é claro que não poderíamos deixar de falar do livro que é o mais lido em todo o mundo. Graças a Deus nós temos o quê? Livre acesso, principalmente aqui no Brasil. Nós temos livre acesso a esse livro que é a Bíblia. Mas será se a Bíblia é este livro, sempre foi este livro que nós conhecemos hoje? Com certeza não. Por isso que a Pro colocou essa imagem aqui das tábuas das leis, que é o quê? Que são os 10 mandamentos que Deus teria escrito, né, com fogo ali no Monte Sinai para Moisés. Daí em diante começa assim a registrar, né, a Bíblia, que era passado os acontecimentos de forma o quê? De forma oral. Aí eles iam passando de geração em geração e depois Deus capacitou, né, homens para fazer a confecção, né, da Bíblia, tá? A escrever os versículos, as histórias bíblicas, certo? Na Bíblia diz que foram o quê? Homens inspirados por Deus. E vocês sabiam mais ou menos quantas pessoas foram para fazer a Bíblia? Só para lembrar que a Bíblia é com um conjunto de vários livros, olha só, vários livros em um só. É a Bíblia. A Bíblia é muito rica. A Bíblia é o livro mais completo de toda a humanidade. Na Bíblia encontra-se tudo que você procura. Está na Bíblia, porque é a palavra de Deus. Então é um conjunto de livros, tá certo? São quantos livros na Bíblia? Alguém sabe? Gostaria que vocês respondessem essa pergunta para a Pro. Só vou dar uma dica, são mais de 60 livros juntos, tá? E essas pessoas que foram inspiradas por Deus, aparece o nome delas aí, de algumas delas aí na Bíblia. Mas ao todo, diz a história que foram mais de 40 pessoas para escrever a Bíblia. Demorou muitos e muitos anos, tá? Para que essa Bíblia, ela se juntassem todos estes livros e se formasse um único só, que é a Bíblia dividida em vários livros. Essas 40 pessoas, vocês acham que eram pessoas mais importantes que sabiam a leitura? Não. Eram pessoas, né? Qualquer pessoa que tinha ali, mas que tinha a inspiração de Deus. Eram padeiros, eram agricultores, né? Eram pessoas escribas, pessoas que também sabiam escrever. Eram pessoas que trabalhavam no dia a dia ali na roça, como a Pró falou, que pescavam, eram pescadores. Então eram pessoas muito simples, juntando pessoas de todas as classes sociais, né? Fizeram parte aí para construir, vamos dizer assim, esse livro, os dados bíblicos, certo? E aí tem, quando foi se escrever a Bíblia, Deus usou aí assim os seus discípulos, os seus apóstolos, certo? Mas a Bíblia, ela foi escrita assim sempre no papel? Não, nós sabemos, né? Vocês já estudaram aí em algumas aulas, já vi, parece que teve uma turminha aí que estudou na aula de artes, outros estudaram em outras coisas,
que o papel ele não existia ainda, né? Ainda não tinham descoberto aí a técnica de fazer o papel. Então as primeiras escritas foram onde? Na pedra, como tem aí, ó, essa imagem aí de Moisés com as tábuas da lei, tá? Então a primeira escrita foi na pedra, depois foi em folha, né? Que depois eles transformaram em papel, que foi depois, muitos anos depois, não nesse momento, que foi o papiro, que era uma planta nativa, né, do Egito Antigo, que a Pro já até falou com vocês, e depois, sim, no pergaminho. Pergaminho eram pedaços de pele de animais, eram peles de animais, e eles escreviam num pergaminho, que daqui a pouco a teacher vai dar só um exemplo aí de um pergaminho, tá certo? Então a Bíblia, ela foi escrita em etapas, depois foi que veio para o papel, depois que ela foi impressa. Quando que ela foi impressa? Lá para o século 16, 17, quando um alemão chamado Gutenberg, ele inventou a máquina de impressão, e aí sim começou a imprimir as Bíblias, né? O primeiro livro a ser impresso foi a Bíblia. Olha, gente, que maravilha! Que maravilha! É o livro mais lido do mundo, onde é o livro mais completo do mundo, o livro mais rico do mundo, né? E foi o primeiro livro a ser impresso em uma máquina mesmo de impressão na Alemanha, lá pelo Gutenberg, certo? Lá na época do Renascimento, na época de Martinho Lutero, que vocês vão estudar sobre esses caras lá na frente, tá bom? Então, prestem atenção que a prova vai colocar aqui alguns exemplos e como a Bíblia ela é dividida. Ô, gente, como foi, será que a Bíblia chegou aqui ao Brasil? Vamos ver que foram pelos ingleses, tá certo? Bem depois de ter sido traduzido para a língua portuguesa lá em Portugal por João Ferreira de Almeida. Vamos lá que a prova vai mostrar mais imagens para vocês, tá certo? A prova vai ficar aqui no cantinho, certo? E a gente vai dar uma passeada aqui com algumas imagens. Só para falar, para dar minha observação, que a Bíblia ela foi escrita em outras línguas muito bem depois, e principalmente depois da impressão. Mas a Bíblia primeiro ela foi escrita em várias línguas, porque tinham pessoas de várias localidades, que foi o latim, o grego e o aramaico. E aí nós temos um exemplo aí, né, pela fonte de pesquisa que a Pro colocou aqui, de uma Bíblia escrita aí em aramaico, tá? Tá vendo que aí não tem a nossa escrita da língua portuguesa nem inglês, aí são símbolos? Pois é, a Bíblia mais antiga do mundo, nós temos aqui embaixo, ó, estará em exposição, né? Essa matéria foi antiga, que a Pro trouxe a foto, na Inglaterra, a Bíblia mais antiga do mundo. Pro foi a primeira Bíblia? Não, a mais antiga, uma das primeiras que eles encontraram, tá certo? Aqui é a mesma Bíblia, tá certo? A mais antiga do mundo. Gente, olha para essa Bíblia aqui. Também uma das mais antigas, né? Seria uma Bíblia escrita em pergaminho, ó. Em pele de animais. Olha que interessante. E aqui nós temos, é claro, um modelo de pergaminho, que você já deve ter visto que é enrolado aí, ó, num pauzinho e as pessoas iam lendo. Só para lembrar que não eram todas as pessoas que sabiam a leitura, que tinham acesso à leitura, que sabiam ler. Por isso elas ouviam o que as pessoas tinham a pregar, tá certo? A falar da palavra de Deus. Aqui alguns manuscritos em hebraico, tá? Como a Pro falou, né? Que em hebraico, em latim e em aramaico, tá? A Pro falou grego, não, a Pro falou hebraico, é para falar hebraico, só uma correção, tá certo? A Bíblia, ela foi escrita primeiro em hebraico, em latim e em aramaico. Aí é o exemplo de um manuscrito hebraico, tá? E nós temos aqui uma imagem de uma Bíblia atual. Já o conjunto de livros, todos juntos, feito em um só, que é a nossa Bíblia Sagrada, tá certo? Que nós encontramos aqui, essa daqui está em língua inglesa, mas nós temos a nossa aqui em língua portuguesa, que nós vamos ver como foi que foi traduzido para a língua portuguesa. Nós vamos lá para algumas imagens, falar sobre João Ferreira de Almeida. Vocês já viram que na nossa Bíblia tem o nome de João Ferreira de Almeida? Pois é, foi o primeiro tradutor da Bíblia na língua portuguesa, tá? Ele era de Portugal e aí ele traduziu quase até o finalzinho e depois essa Bíblia ela foi impressa. Vamos dar continuidade. A Bíblia é dividida em vários livros.
ela é dividido, né, por escala. Primeiro nós temos os livros do Pentateuco, que são os 5 primeiros livros da Bíblia. Estão vendo aí os 5 primeiros livros da Bíblia? Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Esta é a primeira divisão. Depois dos livros do Pentateuco, tem uma outra divisão, que são chamados de livros históricos, todos esses aí, de Josué até Esté. Depois dos livros históricos, nós temos os livros poéticos, que é Jó, Salmos, Provérbios, Cantares e Eclesiastes. Depois de Eclesiastes, dos livros poéticos, né, nós temos aí os livros dos profetas maiores, né, que foram aqueles livros onde os profetas escreveram mais. Todos esses nomes aí, gente, foram pessoas inspiradas, né, para fazer aí a escrita da Bíblia. Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel e Daniel. E nós temos aqui os profetas menores. Esses foram os profetas que escreveram o livro. Oséias até Malaquias, certo? E aqui nós temos também mais uma divisão, os evangelhos, né? Mateus, Marcos, Lucas, João e Atos, né? Os evangelhos e o Atos, que é histórico. E aqui nós temos epístolas, agora sim, né? Onde alguém escreveu aí, inspirado por Deus, também igual aos outros, mas são as cartas que vocês já devem ter ouvido falar. A carta de Paulo aos Romanos, a carta de Paulo aos Coríntios, né? Você vê lá os Salmos de Davi. Então, foram pessoas que foram inspiradas por Deus. Gente, Davi foi inspirado por Deus. Salomão foi o homem mais sábio inspirado por Deus para ajudar também aí na Bíblia, a escrever a Bíblia. Então, nós temos aí as epístolas, que são as cartas de Romanos até Judas. E o último livro, que é o livro de profecia, né, que é falando sobre possíveis acontecimentos, né, acontecimento que a Bíblia relata e que vai acontecer e que realmente acontece, porque é uma profecia dada por Deus, que é o livro de Apocalipse, que é o último livro da Bíblia. E a Pro trouxe aqui sobre a Bíblia sendo traduzido para a língua portuguesa. Primeiro, como a Pro já falou, em latim, em hebraico e aramaico, a Bíblia lá na Alemanha, ela foi traduzida ao Novo Testamento. A primeira língua fora do latim, do aramaico, do hebraico, foi a língua alemã, onde Martinho Lutero, né, que ele era monge, trabalhava lá numa igreja, e ele viu que as pessoas não estavam tendo acesso à Bíblia, porque nem todo mundo sabia o latim, né, nem todo mundo sabia o aramaico e nem o hebraico. O que foi que Martinho Lutero fez? Ele foi lá, como ele era alemão, ele falou, eu vou traduzir a Bíblia para a língua do meu povo. E ele foi lá e traduziu o Novo Testamento. Antes disso, tinha um homem, um inglês, chamado John Wycliffe, que também fez a tradução lá na Inglaterra. Mas o Novo Testamento foi Martinho Lutero. Aí veio esse homem aí, chamado João Ferreira de Almeida, onde a gente vê aí na nossa capa da nossa Bíblia. Vocês podem pegar a Bíblia de vocês aí, que tem o nome de João Ferreira de Almeida. Então, ele tem a linha do tempo dele aqui, que a Pro não vai falar sobre a história dele, mas a Pro vai dizer que ele iniciou a sua tradução, ele começou o Testamento, né, o Novo Testamento, começou a traduzir para a língua portuguesa, depois ele conseguiu imprimir aqui, ó, 1681, lembra que eu disse que teve a primeira máquina de impressão, que foi Gutenberg, lá na Alemanha? Então, o primeiro livro a ser impresso também foi a Bíblia. E aí depois ele conseguiu o Antigo Testamento, mas ele morreu aos 63 anos de idade, mesmo antes de terminar de fazer a tradução para a língua portuguesa. Esse nome que aparece aqui, Jacobus, a Pro vai ler como está aqui, porque é um nome de origem holandesa, certo? Esse homem aí, Jacobus, tá? Ele era de origem holandesa, mas era um pastor protestante que vivia na Alemanha, e ele deu continuidade ao trabalho de quem? De João Ferreira de Almeida, esse nome que está aí nessa Bíblia aí do lado, certo? João Ferreira de Almeida, ele começou a traduzir a Bíblia com apenas 16 anos de idade, certo? Quando ele morreu ele já tinha mais de 60, mas ele começou em 1644 e só depois de 1500 a Bíblia, né, conseguiu fazer, 1500 não, desculpa, 1753, mais de 1700, né? Em mais de 1700, no ano de mais de 1700, 1753, foi que a Bíblia terminou de ser impressa.
Então prestem atenção, gente. 109 anos, mais de 100 anos para imprimir a Bíblia, gente. Pensem aí. Pessoas, gerações foram acabando, pessoas foram morrendo, até a Bíblia ficar toda impressa. Está aí, ó, boazinha pra gente, até na internet a gente acha. Olha que bênção de Deus. Então, gente, já que nós falamos sobre esse livro, que é a Bíblia, que é o livro mais lido do mundo, a Pro hoje trouxe um desafio para vocês, tá certo? Nós já temos a Bíblia aí, na língua portuguesa, toda facinha aí pra gente, e a Pro tem um desafio para vocês. Qual é o desafio? É o que nós chamamos de leitura em família. Quero receber a foto, hein, gente? Agora é a sua vez. Que tal agora praticarmos a nossa leitura diária de hoje com a nossa família, tá certo? Nós temos aí a bênção de sermos livres para ler a palavra de Deus, certo? Nós temos países aí, ó, que são proibidos as pessoas, os cristãos, de circularem e até de lerem a palavra de Deus. Nós temos esse livre acesso e nós temos esse livro aí à nossa disposição. E agora é a sua vez. O nosso desafio é um desafio bem gostoso de se fazer, que é o quê? A leitura da Bíblia. Vamos lá, gente. Qual é o desafio, Pro, que você quer a foto? Eu quero a foto de vocês lendo aí. Faça uma leitura de pelo menos um versículo, reúna a sua família aí que está dentro da sua casa. Você não pode estar saindo, né, para chamar mais alguém da família, mas com os que vocês estiverem aí dentro da sua casa, esse desafio, quero ainda hoje, nós temos até hoje à noite para cumprir esse desafio aí, tá certo? Quando o papai chegar em casa, quando a mamãe chegar em casa, pegue a Bíblia, leia um versículo e tire a foto e coloque aqui no grupo para a gente compartilhar esse momento de leitura do livro mais lido do mundo. Vamos fazer parte também desse povo que lê, né, a palavra de Deus. Porque nós sabemos que nós já fazemos parte, mas vamos fazer mais uma ação aí de leitura neste dia especial de leitura, tá certo? Então vamos fazer a leitura em família. Então, olha aí, tá vendo o desenho que a Pro trouxe para vocês? Pega a sua Bíblia, faça a leitura bem bonito, tire a foto e coloque aqui no grupo pra gente compartilhar esse momento único aí, tá certo? Que não seja único, que não seja só hoje, mas que seja constante na vida de vocês, na vida da família de vocês. Então, que Deus abençoe. A nossa aula de hoje foi diferente para falarmos deste livro muito especial, porque é o mais lido no mundo, tá bom? Continue lendo, que Deus abençoe cada um de vocês e cada um dos nossos familiares. Tchau, tchau, fique com Deus. Deus abençoe a vida de cada um de vocês.